Seja bem-vindo. Vou tratar agora sobre créditos para clientes. Essa aula ainda faz parte do módulo 7, então, na verdade, ela é continuação da aula sobre recebimentos, tá? Então, crédito para clientes. É sobre isso que vamos falar agora. Bom, primeiro deixa eu explicar para que serve esse item, tá? O crédito para clientes, ele serve para quando um cliente eventualmente não pagou alguma dívida e por algum motivo ele vai te pagar isso parceladamente. Ou por algum outro motivo vocês por uma questão de contrato decidiram que esse cliente ia te pagar em duas ou três vezes. Então, uma das formas de você controlar esses recebimentos é emitindo créditos para o cliente. Ou, eventualmente, se você deixou de entregar algum serviço no mês anterior, digamos que você trabalhe por entregas e faltou um ou outro item, então você pode quantificar esse item e também lançar como crédito para o cliente. Toda vez que você lança um crédito para o cliente, significa que se o cliente te deve R$ 1.000 e você lançar um crédito de 200, ele vai receber uma fatura deduzido esse crédito, logo ele deverá te pagar R$ 800, hipoteticamente falando, só por questões de aula. Então aqui eu vou explicar como é feito a aplicação desse crédito para o cliente, né? Bom, eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso vir aqui direto em cliente. Eu tenho aqui Acme Indústrias Alimentícias, vamos clicar aqui nele. Então, estou dentro desse cliente, onde aqui do lado tem os menus dele. E posso analisar se ele tem faturas em aberto, por exemplo. Ele tem duas faturas aqui. Vamos ver o status dela. Está como não paga, muito legal. Então, um belíssimo exemplo para a gente poder aplicar aqui um crédito para o cliente. Para aplicar o crédito, basta vir aqui em Vendas, Notas de Crédito, criar uma nova nota de crédito, selecionar o cliente, aqui, Indústrias Alimentícias, referência, desconto. Posso colocar como adiantamento, serviço. Ou poderia colocar desconto por falta de entrega. Entrega de serviço pode acontecer. E hoje, na prestação de serviço, isso tem que ser muito transparente. Se você não entregou um determinado escopo, você pode combinar com o seu cliente que no final do mês, esse escopo não entregue, ele será abatido de uma eventual fatura que ele tenha, por exemplo. Então, aqui apenas dois simples exemplos de como, por quais motivos, né, pode se aplicar nota de crédito. Então, aqui adiantamento de serviço, então pagamento parcelado. Sei lá, o cliente por algum motivo se enrolou, não conseguiu te pagar e vocês acordaram que esse cliente ia te pagar isso parceladamente, tá? Então você pode colocar o item aqui, por exemplo, aí vou chamar de desconto ou crédito. E aqui ao lado eu posso colocar a descrição, seja ela qual for, tá? A quantidade. Esse avaliar é uma tradução que não é muito legal do Perfex, mas é o valor, tá? Então eu vou aplicar um crédito aqui de R$ 150 e vou lançar esse crédito na conta desse cliente. Salvei. Quando eu quando eu faço o lançamento do crédito, agora eu posso aplicar esse crédito a alguma fatura do cliente. Então, por exemplo, para fazer isso, eu posso aplicar para a fatura. Então, para qual fatura eu
quero aplicar esse crédito? Eu posso, por exemplo, aplicar os R$ 150 nessa fatura aqui, invoice, né? Porque não se preocupe com esses termos, porque eu vou instalando e desinstalando instâncias de Perfex para testes, né? Então não se preocupe com, eventualmente nós já tratamos sobre essas traduções e vimos que isso aqui pode ser traduzido para fatura, tá? Invoice. Bom, voltando, eu poderia então aplicar esse crédito, o crédito total que foi concedido, claro, ou a uma fatura inteira, ou até mesmo, olha só que eu ainda poderia fazer, aplicar esse crédito total a faturas distintas. Por exemplo, olha que interessante, ele já vai calculando aqui embaixo, ó, se tiver algum erro, aqui zerou o montante restante. Vou colocar aqui R$ 40 nessa fatura, então vai sobrar 10. Aí eu poderia colocar 110 aqui, que vai somar 150 e aqui vai zerar. Então é dessa forma que a gente aplica. Nesse caso, eu vou aplicar só para uma fatura, vou aplicar o valor total de R$ 100. Interessante é que se eu aplicasse R$ 100, ele ainda teria R$ 50 de crédito aqui na empresa. Mas eu vou aplicar os 150 integralmente. Apliquei a fatura número 1. E olha que interessante. Quando eu venho agora aqui no cliente, posso acessar o cliente tanto por aqui, ó, mas também por aqui. Posso ir lá nas faturas do cliente. E olha que interessante. Deixa eu expandir aqui. Fatura número 1, na verdade. Vamos ver o que a gente tem. Parcialmente pago, olha só. Por que foi parcialmente pago? Porque parte desse montante é que foi pago. Então ele devia R$ 1.000, foi aplicado um crédito de 150, então ele ainda deve para casa R$ 850. Outro caminho de chegar nessa mesma visão é vindo aqui em vendas, né, faturas, e aqui, veja, eu posso identificar de uma forma muito rápida faturas parcialmente pagas. O que são essas faturas parcialmente pagas? São justamente essas faturas que receberam os créditos que nós concedemos aos clientes, tá? Então é dessa forma que a gente trabalha e aplica créditos para clientes, ok? Aproveitando a, aproveitando a aula, né? Vamos fazer um avanço aqui para mais um assunto. Então, vou marcar um verdinho aqui. E já vou falar agora sobre despesa, até porque é um assunto bem simples e muito rápido, o que vai fechar esse módulo de gestão empresarial e comercial. Dentro da aula de gestão de vendas que contemplam esses temas, que contemplaram, aliás, esses temas, eu vou tratar agora então sobre despesas. E aqui vem um detalhe. Eu já falei isso outras vezes, mas o Perfex, ele não é uma ferramenta de gestão fiscal e contábil. Então, ele não é usado para, por exemplo, você fazer registro de despesas da sua empresa, despesas operacionais, notas fiscais, impostos. Ele também não vai gerar fluxo de caixa, ele não vai gerar DARF, não vai gerar notas, nada disso, tá? As despesas aqui relacionadas ao Perfex, elas referem-se a despesas do projeto. Então, o que é isso? Vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui um cliente, vou voltar aqui no mesmo cliente, digamos que o cliente Acme, Indústria Alimentícia, ele tem um projeto, vou dar um nome para um projeto apenas para exemplificar, e fazer a aplicação aqui do lançamento de uma despesa. Então, suponhamos que seja um projeto de conteúdo para Instagram, e aqui nós já falamos bastante sobre o projeto, então vou ser bem breve. Descrição do projeto. Eu estou criando esse projeto
tão simplesmente para que possamos lançar alguma despesa nesse projeto. Então, vou salvar o projeto apenas para que o projeto ele tenha a possibilidade de lançarmos despesas nele. Então, como funciona isso? Digamos que eu estou desenvolvendo aqui a produção de conteúdo para Instagram e eu precisei terceirizar uma parte do serviço. Então, suponhamos que eu seja um redator, ou um escritor, ou um jornalista. Logo, eu não sei fazer a parte da arte. O que eu vou fazer? Terceirizar a parte artística. Ou ao contrário, eu sou um designer que entende de mídias sociais, mas preciso contratar um redator, um jornalista para confeccionar os textos. Isso vai me gerar uma despesa adicional, tá? Ou posso contratar um serviço adicional, um plugin, por exemplo, um sistema, uma ferramenta online, enfim, despesas relacionadas ao projeto. Então, como que a gente faz o lançamento dessas despesas? É bem simples também. A gente vem aqui, deixa eu localizar as despesas, fica bem aqui, olha só. Então, vou gerar uma nova despesa, já posso anexar o anexo dessa despesa, então suponhamos que, vamos ver aqui, um documento qualquer. Pegar esse boleto aqui, ó, não, vou pegar esse, e suponhamos que esse boleto aqui seja um recibo da despesa, tá? Então, vou dar um nome, terceirização de arte, por exemplo, plugin para WordPress, enfim, ferramenta de pesquisa, dentre outras despesas. Aqui eu posso detalhar mais as despesas. Aqui nessa instância do Perfex não tenho a categoria porque é uma instância nova, mas eu posso cadastrar aqui já uma categoria de despesa. Então, por exemplo, plugins, né? Plugins pagos para WordPress, por exemplo. Então, fica isso aqui, categoria. O que mais poderia ser categoria de despesa? Vamos pensar aqui. Depende, claro, do seu ramo de atividade. Então, vamos imaginar despesas com transporte, claro, naturalmente, alimentação, se for necessário, se essa alimentação estiver relacionada ao projeto, alimentação de equipe, né? Hospedagem de equipe e dentre outras despesas que são associadas ao projeto. Então, posso salvar aqui essa despesa, já fiz o lançamento, então digamos que custou R$300. Aqui eu vou associar o cliente, olha só. Busquei aqui o cliente, associei essa despesa a ele. E qual projeto? Vamos ver aqui. Produção de conteúdo. Então, olha só que nível de organização, né? Vamos ver se tem mais algum ponto importante. Se é faturável para o cliente, claro que é faturável, porque eu preciso receber esse reembolso. Ainda em cima disso, eu poderia aplicar taxas em cima desse valor, até porque nada mais justo, né? Poderia ser uma taxa relacionada a algum fio, então sobre imposto mesmo, que infelizmente é uma realidade do Brasil e não vamos ser hipócritas, né? O modo de pagamento aqui, como nessa instância não tenho ainda registrada, né, uma instância nova que eu montei só para explicar essa aula, eu não tenho modo de pagamento aqui, mas são eles, PayPal, transferência bancária, boleto bancário, que é uma novidade que não faz parte desse treinamento, mas vimos que é possível também. E se essa despesa ela é recorrente ou não, tá? Nesse caso, vou deixar desmarcado, porque digamos que tenha sido uma despesa pontual. Pronto, e olha só, salvei a despesa, pronto, despesa está salva. Daqui mesmo poderíamos converter essa despesa para fatura, então digamos que eu gastei esse dinheiro agora, quero
já enviar a fatura para o cliente hoje, por exemplo. Então, poderia já transformar essa despesa em fatura. Mas outro ponto interessante é que, assim, vou entrar aqui no painel do cliente, só para avançar um pouquinho mais. Então, aqui eu consigo fazer o login como se fosse o cliente. O cliente não tem como principal, então, peraí. Preciso de um contato aqui. Então, vou colocar aqui de novo, pause. Cada vez que eu faço isso, a gente vai repetindo, né? Então, isso vai virando um conhecimento internalizado, né? Gerente, e-mail, fax@gmail.com, telefone, uma coisa, senha, a gente pode gerar aqui e visualizar ou criar uma senha para o cliente. Preciso definir esse cliente como contato principal. Então foi por isso que eu não consegui visualizar a área do cliente. Acho que agora sim, porque lembrando, né, a empresa ela precisa ter uma pessoa associada à empresa, né? Então vamos voltar aqui e visualizar a área do cliente para localizarmos a despesa que foi lançada para ela. Então vamos lá, vamos ver se está aqui em faturas, não, orçamentos, propostas, suporte, ajuda online. Não vejo a despesa aqui, vamos ver por quê. Vamos ver se ela está dentro do projeto, produção de conteúdo para Instagram. Orçamentos, marcos, isso aqui não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui melhor. Orçamentos, não. Vamos ver se já está em arquivo, também não. Um minutinho que já vou localizar essa despesa que foi lançada. Não, interessante. Então foi até bom a gente passar por essa fase, porque na verdade o que vai acontecer? Eu preciso de fato então lançar aquela despesa como uma fatura. Então vamos localizar a despesa lá dentro do cliente. Vamos ver aqui, ó, despesas. A despesa está aqui, plugin, tá? Vou clicar nela. Cliquei, está carregando. Converter para fatura. Despesa, converter e salvar como rascunho. Vou simplesmente converter. Aqui tem descrição de categoria, não vou usar, só vou simplesmente converter para fatura. Agora sim, eu tenho agora uma cobrança, uma fatura, né? Aqui é um detalhe que apareceu, que eu ainda poderia mesclar essa despesa com outras faturas devidas do cliente, né? Não, vou deixar assim, vou simplesmente fazer o lançamento dela, R$ 300, vou salvar. Agora vamos voltar lá na área do cliente. Isso, agora sim, deixa eu voltar na área do cliente, que aqui vou atualizar a página. Na verdade, eu preciso acessar como cliente para ter essa visualização, né? Então, isso é também bem simples, é só a gente entrar aqui no cliente, olha só, entramos no cliente, o cliente é o Acme, venho aqui nessa setinha, login com o cliente, e agora sim eu vou ver as faturas deles aqui lançadas, tá vendo? Então, tem uma fatura de R$ 300, que é justamente a despesa, tá vendo? Vem com esse item aqui, ó, ainda está aqui, dizendo, informando que essa fatura é relacionada a uma despesa que foi associada ao projeto desse cliente. Então, é dessa forma que funciona no Perfex a gestão de despesas relacionadas a projetos. Dessa forma, então, eu termino esse módulo 5 de gestão empresarial e comercial. Espero que esse conhecimento tenha te trazido alguma utilidade, tenha sido verdadeiramente útil para você. O próximo módulo, então, a gente vai detalhar um pouquinho mais
que é a gestão de projetos, porque o que fizemos agora, até esse momento, então, seria a gestão da empresa. Então, imagine que você vendeu um contrato, você trouxe um lead, fez esse lead assinar uma proposta, depois ele assinou um contrato. Então, o que precisa ser feito agora? É entregar o serviço para o cliente. E é justamente sobre esse ponto que o módulo 6 vai falar, sobre gestão de projetos de ponta a ponta, detalhadamente, passo a passo. Até o próximo módulo.